Trata-se de um quadro extremamente antigo, porém, ainda considerado um grave problema de saúde pública, por causar a morte de aproximadamente 1.700.000 pessoas ao ano e existirem mais de 9 milhões de indivíduos doentes no mundo, sem contar aqueles que são portadores assintomáticos. Nós estamos falando da tuberculose. Eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Se vocês gostarem das informações, não deixe de dar aquele joinha, comentar, compartilhar. É muito importante para que o YouTube veja que o vídeo está sendo bem aceito e possa recomendá-lo a outras pessoas, ok? Bom, gente, a tuberculose, também conhecida como tísica branca ou doença do peito, ela é estudada já há muitos anos, tanto que o termo tísica branca foi descrito lá na Grécia Antiga, tá? E é causada por uma bactéria denominada Mycobacterium, sendo a espécie isolada com maior frequência o Mycobacterium tuberculosis. Esse agente etiológico ele foi descrito em 1882 pelo pesquisador Robert Koch. Então, por isso, até que ele pode ser também conhecido não só como Mycobacterium, como também bacilo de Koch. Pelas características da sua parede celular, ele é classificado como BAR, bacilo álcool ácido resistente, porque ele não se cora como os outros bacilos causadores de doença nos seres humanos, tá? Ele precisa até de uma coloração específica para ele, tá? Bom, gente, o quadro clássico da tuberculose é o pulmonar, embora esse micro-organismo possa se instalar em vários outros tecidos do organismo do ser humano, como no sistema nervoso central, nos rins e também nos ossos, tá? Bom, o quadro clínico pulmonar, aquele clássico, ele é, então, caracterizado por uma tosse produtiva, ou seja, com produção de catarro por mais de 3 semanas, febre, dificuldade em respirar, cansaço e mal-estar generalizado, tá? Bom, então, frente a esse quadro clínico, o médico, então, tem a suspeita e aí ele vai pedir para que se possa fechar o diagnóstico a realização de raio-x e também de exames laboratoriais. Os exames laboratoriais que são realizados com maior frequência são a bacterioscopia, ou seja, a pesquisa dessa bactéria no material biológico, né, por meio da utilização de microscópio, e também a cultura, né? O bacterioscópico, gente, ele sai num período de tempo curto, porém a cultura ela leva aí no mínimo 60 dias para ser liberada, porque esse micro-organismo ele cresce muito lentamente ali no meio de cultura e também no organismo do ser humano, tá? Por isso até que esse quadro ele é crônico, né? Então ele leva aí várias semanas para se ter aí então o desenvolvimento do quadro, tá? Bom, gente, em relação ao tratamento, né? O tratamento, ele é um ponto complicado. Por quê? O indivíduo, quando ele começa a fazer o uso dos medicamentos, ele tem ali uma sintomatologia frente a esses medicamentos. Então, ele apresenta dor de cabeça, né, que é a cefaleia, mal-estar, então dá diarreia, vômito, dor abdominal, né? Mas quando ele começa a tomar, ele começa a ter ali o alívio dos sintomas da doença, né? Então, aproximadamente 2 meses depois que ele começou esse tratamento, que dura no mínimo 6 meses, ele tem ali, então, já uma melhora muito grande no quadro clínico da doença. E muitos desses indivíduos fazem o quê? Param de tomar os medicamentos, né? Só que esse micro-organismo ele não é eliminado tão facilmente. Então, com 2 meses de tratamento, ainda existem muitas micobactérias ali no tecido, né, no organismo desse indivíduo. Então, pelo mal-estar causado pelos remédios, ele para ali de se medicar. E com isso, ele pode selecionar bactérias resistentes, tá? Então, quer dizer, quando ele começar a apresentar o quadro clínico de novo, em várias situações, o tratamento não vai mais surtir o efeito. Então, isso vai ser extremamente danoso, não só para o indivíduo que estava doente, mas também para aqueles indivíduos que, porventura, sejam infectados já com esse isolado resistente, porque o tratamento clássico não vai fazer mais o efeito, tá? Bom, além disso, quais aí outras complicações? A associação da tuberculose com outras doenças crônicas e que levam à imunodepressão, principalmente a AIDS, tá? Então, vários indivíduos que
têm ali já desenvolvida a AIDS, quando desenvolvem a tuberculose, gente, tem um quadro muito grave e que muitas vezes o tratamento não surte efeito, tá? Então, por quê? Porque além de se contar com a ação dos medicamentos, né, dos antibióticos, nós também precisamos contar com a ação do sistema imunológico. Por quê? Porque no sistema imune, ele vai fazer o quê? Com que ocorra a formação de uma estrutura, né, formada por células ali, que vão, então, envolver essas bactérias, né, que nós chamamos de granuloma. Então, o granuloma tem células ativas ali. Só que quando cai a imunidade do indivíduo, né, então esse granuloma ele é desfeito. E com isso, então, essas bactérias saem dali e podem causar lesões em outras áreas do próprio tecido que já está infectado ou atingir outros órgãos, causando então um quadro extrapulmonar, tá? Bom, além da AIDS, né, nós também temos aí uma problemática muito grande em relação a indivíduos que têm doenças autoimunes, por exemplo, e também aqueles que têm que fazer o uso de drogas imunossupressoras. Então, por exemplo, corticoide. Então, indivíduos que têm, por exemplo, doenças reumáticas, que têm uma inflamação muito grande nas articulações. Indivíduos asmáticos também, né? Quando em crise precisam fazer o uso do corticoide. Então, o corticoide ele é excelente para ajudar no tratamento dessas doenças, mas ele faz com que o sistema imunológico do indivíduo não atue de uma forma adequada. Então, quando associado aí ao desenvolvimento da tuberculose, é um agravo muito grande que se leva ali, né? Outro problema muito sério, gente, é a respeito da desnutrição. Né? Então, por quê? Porque pela alimentação, nós vamos estar suprindo o nosso corpo com matéria-prima para a produção de células e moléculas imunológicas. Então, quando ocorre uma alteração, então quer dizer, uma deficiência na alimentação dos indivíduos, vai faltar matéria-prima. Então, não tem como esse granuloma ser formado e ser mantido. Então, com isso, o indivíduo também aí vai ter uma problemática muito grande se ele estiver desenvolvendo a tuberculose. Vale a pena também aqui citar, gente, que em muitos casos o indivíduo não se infectou pelo Mycobacterium nesse período próximo ao desenvolvimento da doença. Ele pode ser já infectado, então ele era um portador assintomático e ali a bactéria estava, não é, restrita ali pelo granuloma. Só que com essas de cair a imunidade dele, esse granuloma se desfaz e ele tem uma reagudização. Então, quer dizer, ele vai ter ali uma ativação de foco, né? Que estava ali contido e, de repente, o organismo não conseguiu mais conter. Então, com isso, ele tem um desenvolvimento do quadro clínico, né? Em relação aos medicamentos, gente, a antibiótico terapia, ela começou nos anos de 1940, aproximadamente em 1943, 44, né, que se viu ali drogas com o desenvolvimento dos antibióticos, se viu ali drogas que atuam, né, no tratamento da tuberculose. Então, na década de 1940, 1950, foram desenvolvidas drogas que entraram no tratamento da tuberculose. Depois disso, gente, essa doença foi negligenciada, embora um número elevado de indivíduos morra, né? Essa doença, ela está associada aí a problemas sociais também, econômicos, né? Então, ela acabou sendo, e ela é ali classificada como uma doença negligenciada. Então, por mais de 50 anos, não se teve o desenvolvimento de qualquer tipo de medicamento que pudesse melhorar ali o tratamento dos indivíduos doentes, tá? Então, foram desenvolvidas drogas depois, nos anos de 2012 e 2014, tá? Mas essas drogas ainda não são utilizadas em alta escala devido aí à patente e também ao alto custo, né? E com essas dos indivíduos pararem o tratamento, então ter ali isolados que são mais resistentes, infelizmente se teve aí o desenvolvimento de cepas que são consideradas ultra resistentes e multiresistentes. Então, infelizmente, mesmo se tendo o diagnóstico, se fazendo o tratamento, né, esse clássico que é feito, em muitas situações esse tratamento pode não dar ali o efeito desejado. Né? Então, por isso, a necessidade de se ter aí, né, medidas de prevenção relacionadas a indivíduos infectados e aqueles conviventes, para que se evite aí a transmissão, não só a transmissão, mas também se ter a ação
até mesmo de agentes de saúde que acompanham o tratamento dos indivíduos para que não aconteça o abandono do uso desses medicamentos, para que não se tenha, então, aí isolados mais resistentes ainda, né, e eles sendo transmitidos às outras pessoas. A tuberculose ela tem grande em saúde pública, gente, que foi então instituído dia 24 de março como o Dia Internacional do Controle da Tuberculose. E aqui no Brasil, né, a semana desse dia é dedicada a isso. E nessa semana aqui eu fui convidada a fazer uma palestra para um grupo denominado Analistas Clínicos, né? Então eu vou deixar aqui no link da descrição também o link para vocês acessarem essa palestra, que ali eu falo um pouco do histórico e dou mais alguns detalhes, não só em relação ao micro-organismo, mas também ao desenvolvimento da doença, ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, não deixe de dar aquele joinha, comentar, compartilhar, que é sempre muito importante. E não se esqueçam jamais, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!